compartilhar uma mensagem com vocês, de tudo que nós falamos hoje. Se você tiver com sono, vou pedir para você, fique de pé daí. Fique de pé, dá uma alongada, porque a gente sabe, passou a tarde toda aqui, o sol dá uma enxugada, né? A gente aí fica sentado aí, toma um chazão de cadeira, fica de pé, não tem problema nenhum, fica de pé, dá uma alongada. Só eu peço para não dispersar muito lá para trás, fique no seu local mesmo, amém? Vou falar para vocês então sobre os 3 P, né? Nós falamos paternidade, provisão e proteção. E antes de eu seguir com as estatísticas, quero me apresentar para vocês, sou o pastor Adilson. Estou aqui representando o pastor Tiago, que está em missão. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui e permaneceram. E vão até o fim. Isso é muito bom, homens que vão até o fim. Homens que concluem que começaram. Parabéns para vocês. Pode dar uma salva de palmas para vocês mesmos? Homens de honra. Eu quero deixar para vocês algumas estatísticas. Cerca de 70% dos presos vêm de lares sem pai. Cerca de 80% dos estrupadores que têm descontrole emocional vêm de lares sem pais. Cerca de 70% dos adolescentes que deixam a escola antes de terminar o ensino médio vêm de lares sem pais. 63% do suicídio entre adolescentes acontece em lares nos quais o pai é abusivo ou ausente. Muitos pais colocam a carreira, trabalho, ministério à frente da sua família. Amam mais os seus jogos, seus brinquedinhos, do que seus filhos e sua casa. Quando o homem de verdade, meus queridos, se posiciona e anda de acordo com os princípios de Deus, há ordem, há autoridade, há provisão. Mas quando ele não vive dessa forma, deixa a si mesmo e as pessoas que estão ligadas a ele vulneráveis a uma vida caótica, a uma vida que está 100%, 99% para dar problema no futuro. Eu quero falar com vocês sobre paternidade para iniciar. Nós vivemos, meus queridos, uma geração onde eu posso dizer que são homens órfãos de pais vivos. Homens órfãos de pais vivos. Ou seja, os pais são ausentes, os pais não têm tempo, os pais estão atarefados, as mães estão atarefadas. Consequentemente, seus filhos não vivem e não experimentam de uma paternidade efetiva e presente. Ser pai, meus queridos, não é você sair por aí e fazer filho, como um reprodutor. Você não é apenas um reprodutor. Você é chamado a exercer uma paternidade efetiva. Uma paternidade que potencializa aquilo que Deus tem colocado nos seus filhos, na sua esposa. E talvez vocês estão aqui e vocês estão levando uma vida confortável. Muitos aqui estão levando uma vida confortável, uma vida longe dessas estatísticas. Talvez você olhe para mim e diz, não, mas eu estou tranquilo, não tenho nenhum desses probleminhas. Mas nós sabemos, meus queridos, que esses problemas, a falta de paternidade, afeta todos que estão nesse lugar. Todos que estão nesse lugar. Porque a falta de paternidade gera adolescentes imaturos, adolescentes que não têm princípios, e consequentemente nós temos bandidos aí fora. Então a sua casa precisa ser murada, precisa ser colocada cerca elétrica, ou seja, você está sendo afetado por falta de paternidade, por falta de uma paternidade efetiva. Eu quero deixar para você 5 conselhos para você ser um bom pai. Eu sou pai do Joshua, ele tem 2 anos e 8 meses. E desde o ventre da minha esposa, eu já conversava com ele. E já falava para ele no lar que ele estava nascendo, do quão importante ele era para mim e para minha casa. E agora, continuo ainda ensinando ele, instruindo ele a respeito da palavra de Deus. Quando a minha esposa vai deitar com ele e esquece de orar com ele, ele fala, mãe, você esqueceu de fazer o amém. Porque lá em casa nós temos princípios, nós entendemos que nós necessitamos buscar ao Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que para viver uma casa paterna, uma casa patriarcal, precisa ter Deus soberano naquele lugar. Do contrário, nós fazemos da melhor forma, mas será vazio se Deus não estiver lá. 5 conselhos. Reserve um tempo para a sua família. Isso vai mostrar que a sua família é importante para você. Nós temos tempos diversos, porém, nós temos um dia da semana lá em casa. E esse dia da semana é só para minha família. Eu, a minha esposa e meu filho. Então, se os irmãos chamarem, eu digo, chama outro pastor, chama outro irmão, tem algum BO para resolver, chama outro. Hoje é o dia da minha família. Quando nós não marcamos um dia para nossa casa, nós não demonstramos a importância que ela tem.
Então reserve um dia para sua casa. Reserve tempo para sua casa. Melhore a sua comunicação. Ou seja, ouça com atenção a sua esposa, seu filho. Terceiro conselho. Dê disciplina amorosa e elogios. Disciplina o seu filho, mas dê elogio para ele. Converse com sua esposa, elogie ela também. Faça proposital. Fala assim, viu, você é uma princesa, você está muito linda, o almoço ficou bom hoje. Coisas que às vezes a gente esquece no dia a dia. Nossa, minha camisa ficou muito bem passada. Nossa, você está muito linda hoje. Elogios, esses elogios vão preservar as emoções da sua esposa. Vão preservar as emoções dos seus filhos. Agora, se você não tem esse hábito de elogiar, você não elogia a sua esposa, o primeiro elogio que ela ouvir aí fora, os seus ouvidos vão estar atentos. O primeiro elogio que seus filhos ou sua filha ouvir aí fora, os ouvidos vão estar atentos, porque não tem um pai que valida o seu coração em casa. Porque não tem um homem que valida o coração da sua esposa em casa. Aí o chefe diz, nossa, você cortou o cabelo? E assim, meu Deus, meu marido notou. Aí o chefe fala, nossa, você trocou o perfume. E o marido não notou. Ou seja, está tendo uma deficiência nos elogios do seu marido. Então, é uma consequência ela ouvir os elogios dos outros e se sentir amada, cuidada e amparada. E aí depois o machão diz, não, mas como assim? Estão dando em cima da minha mulher? Talvez estão dando em cima dela porque você não está sendo o alfa em casa. Precisa ser o alfa. Deixar suas digitais, deixar o seu cheiro nela. Então macho nenhum chega. Macho nenhum tem vez. São homens territoriais. Homens que marcam o território. E outro ponto. Ame e respeite a sua esposa. Essa é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Porque nós ensinaremos nossos filhos como se deve tratar uma mulher. Como se deve amar uma mulher. O meu filho, quando eu falo, viu filho, qual que é o nome da tua mãe, filho? Ele fala, é princesa. Eu falo, filho, quem que cuida da casa, filho? Nós. Quem que é o responsável da casa, filho? Nós, pai. O Joshua, porque eu estou ensinando desde já que ele é o macho alfa. Ele é o homem da casa. Ele é o provedor, ele é aquele que cuida, traz segurança. Ele olha para a mãe dele e sabe que ela é a princesa. Ela é a princesa que precisa ser cuidada. E o quinto conselho, ensine os seus filhos a amarem a Deus. Os seus filhos amando a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com certeza o seu coração não se desviará. O coração deles se permanecerá íntegro como um homem de verdade. Mas se ele não vê o seu pai amando a Deus dessa forma, é idiotice, é hipocrisia. Você dizer, filho, você deve ir na igreja, filho, você deve orar, se você não faz. Se você não ama a Deus dessa forma, você querer ensinar o teu filho a amar a Deus dessa forma. No livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso é papel meu e seu. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que está doente, decadente, onde os pais terceirizam a educação dos seus filhos. Os pais enviam para as escolas com o intuito que as escolas eduquem seus filhos. Os pais enviam seus filhos para, se o pai é crente, para a escolinha dominical. Enviam seus filhos para a escolinha da igreja, para que os pastores, para que os professores eduquem seus filhos. Só que a Bíblia fala que é nossa responsabilidade. É minha e sua responsabilidade. É minha e sua responsabilidade. Ser um pai, falando de provisão, não é apenas sair fazendo filho por aí. Que eu digo assim que às vezes tem os cachaços do chimitão, né? Que sai por aí, não, eu sou pai do fulano, do fulano, do fulano. E tem uns que aí que eu esqueci que estão por aí. Isso não é ser um pai, isso é um palhaço. Isso é ser um palhaço que não tem respeito com as mulheres, que não sabe o que é, quem ele é. É você, meu querido, que vai para a luta. Não é você só sair para ir reproduzindo. Ser um pai implica você ser um provedor. Ser um provedor. Ser um sustentador. Ser um bom pai não é só você ter uma vida abençoada, meu querido. Você possibilita que aqueles que estão sob o seu cuidado vivam uma vida abençoada. Vivam uma vida poderosa.
Ser um pai é ser um provedor. Não é apenas, meus queridos, falou provisão, pastor, eu pago a minha pensão em dia. Ou eu dou minha mesada para o meu filho, mensal. Ser um pai não é você ser um provedor da casa, não é apenas você pagar a sua pensão. Ou você dar a mesada para o seu filho. Ser um pai, meu querido, é necessário que haja presença e não apenas presentes. Ser pai é necessário estar junto e não ligar e dizer estamos juntos, filho. Ser pai é estar junto. Ser um pai é um homem que provê o que é necessário para que a sua casa cresça, se desenvolva e anda naquilo que Deus desenhou para a sua casa. Um pai, ele prepara um ambiente espiritual, intelectual, um ambiente de consolo e confronto. Assim, pais não geram filhos mimados e nem filhos abandonados. Precisam ser pais presentes, homens de verdade. Salmo capítulo 128, verso 1 e 3, diz assim: Como é feliz o homem que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Isso é ser um homem dentro de casa. E não ser o que fala mais grosso e que usa calça de bolso, como meu pai falava. O meu pai falava: filho, quando você vestir tua calça de bolso, aí tu é homenzinho. Aqui, por enquanto tu é meu filho, tu é da casa. E eu cresci, e demorou um longo tempo para me honrar a calça de bolso. Que eu vestia, usava a calça de bolso, mas não se comportava como um homenzinho. Mas isso mudou. Glória a Deus por isso. Ser um pai precisa oferecer proteção. Um homem de verdade proporciona um ambiente seguro para que todos aqueles que estão sob os seus cuidados se sintam cuidados. Sua esposa precisa olhar para você nos dias da adversidade e ser encorajada, porque ela tem um homem de verdade dentro de casa. Então nós precisamos gerar esse ambiente seguro no nosso lar. E quando nós geramos um ambiente seguro em nosso lar, a nossa esposa, ela se apega a nós e àquilo que nós desejamos realizar. Ela se apega a nós e à missão a qual nós temos para cumprir. Para que você seja um bom provedor, elogie a sua esposa propositalmente. Isso trará segurança. Elogie seus filhos. Resgate princípios antigos. Princípios antigos quais, pastor? Para começar, a refeição tomada na mesa. Nós vamos almoçar tudo aqui na mesa, queridos. Nós vamos jantar aqui na mesa. Então isso se torna um ambiente agradável, um ambiente de convivência, um ambiente seguro. Só que hoje, meus queridos, eu digo para vocês que nós vivemos numa época onde um janta na sala, outro janta na cozinha, outro janta no quarto, outro ele está com o celular. Então está tudo desconectado. Porque nós pensamos que o momento da refeição é apenas para nós encher o nosso estômago e não é um ambiente de discipulado, um ambiente de cuidado, de amparo. Resgate princípios. Resgate princípios. Hoje nós temos muitas mesas vazias. Temos homens atarefados, mulheres atarefadas e filhos cheios de atividades para que você possa estar tranquilo. Nós precisamos colocar regras. Desenhe, filho, é até tal hora. Desenhe, filho, agora não. Sem celular na mesa. Desliga o celular na mesa. Eu coloco algumas regras lá em casa e essas regras é linda de ver. Não tem celular na mesa. Hora de desenho é essa aqui. Não, mas não, essa aqui é a tua hora, aproveite a tua hora de desenho. A hora de nós conversar é conversar, a hora de brincar é atividade, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um carrinho do rolimã. Fiz um carrinho do rolimã, disse, filho, esse aqui é o nosso carrinho do rolimã, vamos descer. Quem aqui já desceu a ladeira com o carrinho do rolimã? Quem incomodou os vizinhos com o carrinho do rolimã? Tá aqui, gente. E aí são coisas que vão se perdendo. Hoje os filhos se trancam num quarto, pintam seu quarto de preto e ficam vidrados na tela do celular. Só que nós não fomos criados assim. Nós somos criados no bruto. Nós somos criados descendo ladeira, se ralando. Quem morou no interior, descendo ladeira de grama com folha, aquele cacho de coqueiro. Chegava em casa tudo ralado. Meu Deus, quebrei o dedo, olha aqui meu dedão, olha aqui, me lasquei no arame farpado. E tudo feliz, cara, pra cima. Era uma geração forte. Mas hoje, nós encontramos por aí jovens, adolescentes, que estão de roupa preta, vestido com um capuz no olho, com a máscara, óculos pretos, fechado num quarto, vidrado no videogame, viciados no videogame, sem um pai que ensina princípios. Por não observarmos esses princípios, meus queridos,
Os jovens estão voltando para uma cultura de hoje, né? Consequentemente, a masculinidade, a feminilidade se perde. Então, nós encontramos num mundo que ninguém mais sabe quem é. Nós encontramos num mundo onde já está se discutindo se menino nasceu com pinto, se ele é homem ou não. Ele nasceu homem. As mulheres, as meninas, onde está se divagando por aí ideologias dizendo que a menina nasce, ela precisa escolher se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Onde isso, queridos? Aqui estão os homens que vão sarar essa geração. Aqui estão os homens que vão resgatar princípios. Aqui estão os homens que vão dar de frente com esse sistema podre babilônico. Aqui estão os homens que vão se levantar. Você está nesse lugar ouvindo as palavras e entendendo quem é você, de onde você veio. E talvez você disse, não, pastor, eu não vim de um lar onde tinha pai. Então essa é a noite de você ser curado, ser restaurado. Porque eu também vim de um lar onde o meu pai era bruto. Onde o meu pai dizia, não, filho, vai para lá. Ó, nem pia na mesa, nós os mais velhos estão conversando. Onde era calado. Onde não tinha um amor que era manifesto. E eu sei que o meu pai, o quanto ele me ama e o quanto ele me amava, só que não era expresso isso. Mas quando eu entendi a paternidade de Deus sobre a minha vida, isso mudou. Eu voltei para minha casa e falei, pai, eu quero primeiramente te pedir perdão por todo o transtorno e confusão que eu causei na minha casa, por todos os problemas que eu trouxe à minha casa, porque eu não entendia o que era ser filho de verdade, o que era ser um homem de verdade. Porque o Senhor não sabia me ensinar da forma mais específica, mas hoje eu entendi quem Deus é e para que Deus me criou. Eu preciso te pedir perdão, pai. No momento que eu pedi perdão para o meu pai, o coração do meu pai se voltou para mim. E o meu coração se voltou para o meu pai. Então houve cura na minha casa, houve restauração na minha casa. A minha família foi restaurada, a minha casa foi restaurada. Princípios foram resgatados. Hoje eu posso ligar e dizer, pai, beijo, eu te amo. Eu te amo, pai. Mas uma vez falasse, pai, eu te amo, era boiolagem, é viadagem. Porque o amor não era expresso. Dá um abraço no pai, que isso? É macho. Isso não é sinal de macheza, é sinal de egoísmo, uma paternidade desvirtuada. Mas aqui estão homens que vão sarar essa geração. Homens que irão diminuir esses índices que eu deixei para vocês agora. Aqui estão os homens. Nós não vamos esperar de governo nenhum, nós não vamos esperar que alguém faça alguma coisa. Aqui estão os homens que irão mudar esses índices. Nós temos um problema. E o problema de hoje é uma geração perdida. É uma geração que se perdeu lá atrás. Se os jovens de hoje estão perdidos, é porque os pais estavam perdidos já antes. Os pais já estavam desvirtuados antes sobre uma paternidade verdadeira. Malaquias capítulo 4, Deus fala o seguinte: Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e os corações dos filhos voltem para os seus pais. Deus está nesse lugar, como o seu Cid falou, como o Júnior falou, e Ele deseja fazer essa convergência de corações. Talvez você é um filho, você precisa voltar o seu coração para o seu pai, porque o seu pai ele te instruiu em tudo aquilo que ele sabia. Porém hoje você está entendendo um outro nível de paternidade. Então você precisa voltar para a casa do seu pai, talvez pedir perdão para o seu pai das atitudes que você teve, quando moleque, quando jovem, ou talvez a atitude que você tem ainda hoje. Para que o teu coração se volte para o seu pai e o do seu pai se volte para você e haja cura. É tempo de você quebrar essa corrente de maldição da sua casa. Essa corrente de maldição que vem assolando a sua família. Eu sei muito bem isso, como é que é. O meu pai quase se separou da minha mãe. Os meus irmãos hoje se separam das suas esposas, porque isso vem de geração em geração. Por falta de um alinhamento com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Gênesis capítulo 17, verso 10, diz o seguinte, já estamos encerrando. Esta é a minha aliança com vocês e com seus descendentes. A aliança que terá de ser guardada de todos do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca e será um sinal da aliança entre mim e vocês. Deus está chamando hoje homens que irão marcar os seus filhos. Homens que estabelecerão alianças com Deus. E essas alianças serão estabelecidas com os seus filhos. E os filhos de vocês estabelecerão alianças com Deus também. Homens que mudarão uma geração. Homens que serão cura para uma terra que está perdida, uma terra que está enferma.
E talvez você pense, pastor, isso é consequência, você não é fruto de uma evolução. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você foi criado antes da fundação do mundo. Talvez você diga, pastor, o meu problema, a minha condição é por causa do meu pai. E eu digo assim, grande parte sim. Mas isso começou muito antes. Lá no Éden, quando Deus fez o homem, Adão pecou. E consequentemente esse pecado foi reproduzido para toda a raça humana. Então todos nasceram com essa tendência do pecado, o seu pai, você, e precisa ser redimido. Precisa ser redimido. E se você nasceu homem, você não tem escolha. Você é um líder. Se você nasceu homem, você não tem escolha. Quer você goste disso ou não, você é um líder. Deve exercer liderança. Foi para isso que Deus fez primeiro o homem. O homem porque deve ser o cabeça. O homem deve ser aquele que dá as direções em casa. O homem é aquele que aponta o caminho, que traz clareza. Em Gênesis fala da criação do homem. Gênesis fala que você foi criado, feito para exercer governo. Isso é domínio. Governar sobre coisas, desejos, vontades, principados e potestades das regiões celestiais. Deus te abençoou. Isso fala em Gênesis, quando criou, gerou o homem. Te abençoou. A palavra abençoou em hebraico é barak. Barak, que traduzido significa ajoelhar, fazer ajoelhar, dar condição, validar. E Efésios capítulo 1, verso 13 diz assim, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Como se validava, como se consagrava um rei na época dos reinos? Alguém poderia me dizer para mim, por favor? Colocava esse homem de joelho e com uma espada validava, consagrava ele como um rei. E essa validação precisava ser ajoelhado. Eu digo para vocês, homens que não se ajoelham diante de Deus não são legitimados, não são validados para exercer governo sobre a sociedade. E talvez você está aqui hoje e não dá nem para brincar de esconde-esconde com você. Porque você se acha o machão, o baita almerrão, não precisa de ninguém e de mais nada. Eu sei quem eu sou. Talvez você seja um desses que não se ajoelha diante de Deus. E por isso que você não é legitimado, não é consagrado como um rei. E você não exerce governo. Você pode até exercer autoritarismo, mas governo não é assim. Deus construiu e fez homens para que sejam férteis. Isso é ser produtivo, inteligente, criativo, próspero. Amém? Aqui tem homens criativos, produtivos, prósperos. Homens de verdade. Homens que estão prontos para exercer paternidade, provisão e proteção. Amém? Lá em Gênesis 12, você pode ler na sua casa, Deus chamou um homem chamado Abraão para estabelecer uma família, para firmar e criar uma nação. E esse homem Abraão, ele consolidou uma família, ele construiu uma nação. E essa nação era uma nação que iria abençoar toda a terra. Essa nação, que estava para abençoar toda a terra, se fechou. E ela existiu, ou existe ainda até hoje, mas ela persistiu fechada diante do Senhor e para que ninguém mais tivesse acesso a ela. Isso é o que a religião faz. A religião, ela se fecha dentro do seu cercadinho e não, aqui só os santos entram. Mas 2000 anos atrás, um homem que nasceu nessa família, na família de Abraão, mudou tudo isso. Esse homem, ele mudou antes dele e depois dele. Esse homem chamado Jesus Cristo, ele abriu as portas dessa família e disse, eu dou acesso para todos aqueles que me reconhecerem como Senhor e Salvador. A nação que estava fechada, a família de um pai só que estava fechada, foi aberta por Jesus Cristo. E hoje todos nós que estamos aqui temos acesso a uma paternidade celestial. Uma paternidade que vem do céu. Uma paternidade que traz cura e restauração sobre nossas vidas. Em João capítulo 1, verso 11 e 12, diz o seguinte. Ele veio para os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receber, ele deu poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Talvez você está aqui hoje e você nunca foi numa igreja. E aqui eu digo assim, não é um local igreja, mas é a igreja fora da igreja.
Aqui tem homens que servem ao Senhor, que tem homens que vivem uma paternidade celestial, que já experimentaram de Deus. E talvez você está aqui porque um amigo teu te convidou, um amigo teu chamou você para vir para cá, e glória a Deus por isso. Porque Deus estava te chamando para esse dia, para esse momento, para essa mensagem, para tudo aquilo que foi ministrado aqui. Estava preparando isso para você, para que você fosse empoderado para viver uma masculinidade bíblica, para viver uma paternidade bíblica, para que você fosse restaurado e sua casa fosse restaurada e todos os seus descendentes recebessem disso também. Eu convido vocês para ficar de pé comigo, por favor. Salmos capítulo 112 diz assim: Como feliz é o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Homens íntegros que guardam a palavra do Senhor. E grande riqueza há em sua casa, e a justiça dura para sempre. Talvez você está aqui hoje e precise ser restaurado, ser tocado por Jesus na sua paternidade. Talvez você não viveu uma paternidade da sua casa e, consequentemente, você não está conseguindo reproduzir, manifestar uma paternidade legítima, uma paternidade de Deus na sua família. Talvez você está aqui e você foi um dos que foi ferido na sua paternidade, na sua masculinidade. Talvez você está aqui hoje e estava pensando: meu Deus, tudo isso que estão falando de masculinidade eu estou aprendendo agora. Mas essa é a tua hora. Você nasceu para hoje. Você não nasceu para ontem, você não nasceu para o ano passado ou para a época dos reis, você nasceu para hoje. E é hoje o dia de você mudar a sua história, você mudar o rumo da sua casa, você mudar o rumo da sua família, da sua vida. Assim como o Senhor Luiz falou, há um ano atrás, alguns anos atrás, ele mudou o rumo da sua casa, ele repaginou a sua casa. Consequentemente, hoje ele está colhendo já o fruto dessa decisão. Que os seus filhos, que sua esposa, que você possa colher o fruto da decisão que você toma hoje. E muitos talvez esperam: não, o ano que vem eu vou mudar. Coloque uma linha diante dos seus pés agora e dê um passo à frente e mude hoje. Comece hoje. Comece hoje a viver aquilo que Deus tem desenhado para você. Comece hoje a viver aquilo que Deus já tem projetado para a sua casa. Comece a viver hoje. Não espere para 2022 você viver alguma coisa. Nós temos é hoje. O que nós temos é o agora. Eu quero pedir para você, se tem alguém nesse lugar que talvez nunca entregou sua vida legitimamente para diante do Senhor, que nunca entregou sua vida para Jesus e decidiu viver sob o seu comando, viver segundo a sua palavra, que nunca experimentou de uma paternidade de Deus. Eu quero pedir, se tem alguém nesse lugar, e eu quero pedir para que todos fechem os olhos e você erga a sua mão, que eu quero orar com você onde você está. Eu quero